Então, pensando em critérios anatômicos, nós classificamos ou dividimos esse sistema nervoso como sistema nervoso central, que é toda aquela parte que está inserida dentro da caixa craniana, como vocês veem aqui, dentro da caixa craniana, ó, e dentro da coluna vertebral. Então, existe um estojo ósseo que envolve e protege essas células que formam o sistema nervoso. E, mais precisamente, essa parte que a gente chama de sistema nervoso central. Então, aqui temos a caixa craniana. Dentro da caixa craniana, nós encontramos o encéfalo, que normalmente a gente acaba dizendo o cérebro, só que o cérebro é uma parte do encéfalo. Então, tudo isso que está dentro da caixa craniana, encéfalo. E tudo aquilo que está contido dentro do canal vertebral, nós chamamos de medula espinal. Então, nós temos uma coluna vertebral que aloja a medula espinal. E temos uma caixa craniana que aloja e protege o encéfalo. Sempre a gente pensa, então, em sistema nervoso central, vocês vão ver bastante essa sigla assim, né? SNC. Ele tem como função básica, função geral, olha lá, receber, analisar e integrar informações. Então, tudo que chega a esse sistema nervoso central, ele vai analisar e vai integrar informações. Então, é o local onde ocorre a tomada de decisões e o envio das ordens. Né? Qual a melhor ordem para essa decisão em relação a isso que está acontecendo nesse momento, ok? Então, é ele que faz isso. Bom, e o sistema nervoso periférico, né? Então, nós temos um sistema nervoso central e um sistema nervoso periférico. O próprio nome já diz, periférico, é aquilo que está na periferia. Então, tudo aquilo que está fora desse estojo ósseo, nós chamamos de periférico, ok? E o que é que está fora desse estojo ósseo? Os nervos, as terminações nervosas sensitivas e motoras e os gânglios sensitivos e motores. Essas estruturas fazem parte do sistema nervoso periférico. E o que eles fazem? Qual a função geral desse sistema nervoso periférico? O sistema nervoso periférico possibilita que informações dos órgãos sensoriais alcancem o sistema nervoso central e, posteriormente, que a resposta chegue aos órgãos efetores, que são músculos e glândulas. Então, para que o sistema nervoso central possa processar as informações, é preciso que alguém entregue essa informação para ele. Né? E esse alguém são essas estruturas do sistema nervoso periférico. Então, existem terminações nervosas, sensitivas, que têm a função de converter um estímulo, por exemplo, iluminação, em energia eletroquímica, que será conduzida até o axônio do neurônio ao sistema nervoso central, mais precisamente à medula espinal e, posteriormente, ao encéfalo, para que ele, então, trabalhe com essa informação. Tem luz, muita luz, uma luz muito intensa, está faltando luz, essa luz é muito mais azulada, é mais branca, é mais amarela. Enfim, ele vai trabalhar com essa informação luz e vai enviar uma resposta, aumentando a iluminação, diminuindo a iluminação, desligando a iluminação. E para isso ele conta com essas estruturas do sistema nervoso periférico. Então vamos pensar, ó, toda essa região vem até a minha medula espinal e o meu encéfalo, e depois eu tenho que enviar a resposta. Para eu executar essa resposta, eu preciso dos meus membros. Então, eu vou movimentar, contrair e relaxar a minha musculatura estriada esquelética para providenciar o desligar a lâmpada, o ligar a lâmpada, mudar a lâmpada, enfim, a resposta que foi planejada no meu sistema nervoso central. Ok? Então, essa classificação em critérios anatômicos. Aqui, como vocês estão olhando, na verdade, foi só uma chave que eu fiz para que a gente pudesse ter isso de uma forma melhor, né? Para que vocês pudessem compreender isso. Então, aqui, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Tudo isso daqui forma o sistema nervoso como um todo. Então, aqui deveria ter um sistema nervoso, subdividido em sistema nervoso central e um periférico. Importante que vocês tenham sempre em mente que esse sistema nervoso é um todo único e indivisível, né? E a gente separa assim somente para fins didáticos.
ok? Então, essas partes, essas divisões, elas se conversam o tempo todo. Não existe essa divisão, essa separação. Uma coisa depende da outra. Para que o central trabalhe, ele precisa do periférico. Para que o periférico trabalhe, ele precisa do central. E assim sucessivamente, certo? Então, olha lá. Central, sistema nervoso central, encéfalo e medula espinal. O encéfalo é subdividido em cérebro, que é a parte mais recente, cerebelo e tronco encefálico. O tronco encefálico a gente ainda subdivide mesencéfalo, ponte e bulbo. Se eu quiser, eu ainda consigo ir dividindo mais e mais e mais. Cérebro, por exemplo, eu divido em 2 hemisférios, direito e esquerdo. E o cerebelo, mesma coisa, hemisférios cerebelares, e assim por diante. Eu vou deixar somente nessa divisão macro, porque é o que a gente vai ver aqui. Nós vamos ver essas estruturas como estão aí, uma por uma, ok? Medula espinal não tem uma subclassificação, é só a medula espinal. E o sistema nervoso periférico, nervos, gânglios e terminações nervosas. Nervos espinais e cranianos, gânglios sensitivos e motores, terminações nervosas sensitivas e motores. Ok? A gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas estruturas. Vamos mudar aqui. Olha lá. Então, essa imagem a gente consegue observar, então, aqui uma M cabeça. Dentro dessa M cabeça, eu tenho aqui todas as estruturas que formam o encéfalo e que a gente vai trabalhar. Então, aqui embaixo, vocês provavelmente viram já com a professora Josiane, o crânio, e nós temos uma abertura no crânio embaixo. E essa abertura é chamada de forame magno do crânio. Esse forame magno é utilizado como uma linha divisória, como um marco para que a gente possa dizer que do forame magno do crânio para cima nós temos encéfalo, do forame magno para baixo nós temos medula espinal, ok? Mas é uma linha imaginária que a gente tem ali. Então, deixa eu pegar aqui, só para ilustrar. Então, aqui o meu modelinho, olha lá. Então, esse é o forame magno do crânio. Então, tudo que tiver daqui para baixo é medula espinal. Tudo que está ali para o interior da caixa craniana, nós chamamos de encéfalo. Ok? Então, como eu disse, o encéfalo é subdividido. Né? Então, nós temos aqui essa parte mais inferior, que a gente chama de tronco encefálico. Então, tudo isso daqui, ó, eu chamo de tronco encefálico. Esse tronco encefálico, por sua vez, é subdividido em bulbo, ponte e mesencéfalo. Não se preocupem nesse primeiro momento, nós vamos falar de cada uma dessas estruturas, tá? Então, agora é só essa geral para vocês já começarem a se inteirar do que vai vir pela frente, ok? Aqui, posteriormente a esse tronco encefálico, nós temos essa estrutura que é chamada de cerebelo. Superiormente, nós vamos encontrar aqui essa região que é pequena, né? Se a gente levar em consideração todo o encéfalo, que é chamada de diencéfalo. Mas, independente, né? Apesar dela ser pequena, ela tem importantes funções. Controla, então, sobretudo, a nossa vida vegetativa, as nossas vísceras são praticamente controladas por essa estrutura chamada de diencéfalo. E, finalmente, essa parte onde nós vamos encontrar os sulcos e os giros, nós temos aqui o cérebro, propriamente, o telencéfalo, desculpa, o telencéfalo. Aqui o diencéfalo e aqui o telencéfalo. Então, se eu somar o diencéfalo com o telencéfalo, nós temos aquilo que a gente chama de cérebro. Tá? Então, como eu dei uma gaguejada aqui, vamos retomar. Então, ó, tronco encefálico, subdividido em bulbo, ponte e mesencéfalo. Cerebelo, diencéfalo e telencéfalo, essa parte mais superior, onde eu vejo os sulcos e os giros. Quando eu junto telencéfalo com diencéfalo, eu tenho então o cérebro, certo? Essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ela é chamada de corpo caloso, ela é constituída por axônios de neurônios e elas têm a importante função de manter os dois hemisférios unidos. Só que não só unidos, mas também levando e trazendo informações de um hemisfério para o outro. Então, temos dois hemisférios, direito e esquerdo, que se encontram unidos por essa estrutura chamada de corpo caloso. Essa estrutura corpo caloso
é constituída por axônios de neurônios que levam e trazem informações para ambos os hemisférios, ok? Então, aí está a parte do encéfalo que fica contida dentro desse estojo ósseo da caixa craniana. E aqui, a medula espinal, do lado direito, a gente consegue visualizar, então, a medula espinal. Então, olha lá, medula espinal com a sua substância branca, a sua substância cinzenta, que a gente vai ver tudo. Olha lá, protegida por membranas, né, de tecido conjuntivo, que a gente chama de dura mater, aracnoide mater, pia mater. E, posteriormente a esse tubo cilíndrico, nós vamos encontrar, então, os nervos. No caso aqui, nervos periféricos, nervos espinais, certo? Então, cada nervo espinal desse tem um par, então nós temos pares de nervos espinais, e esses nervos espinais apresentam uma raiz que é sensitiva e uma raiz que é motora. Então, a raiz sensitiva se posiciona posteriormente e a raiz motora se posiciona anteriormente. E essas duas raízes se unem e vão formar, então, aquilo que a gente chama de nervo espinal, que vai se ramificar para inervar todas as células do nosso corpo, ok? Aqui a gente observa ainda, então, lembrando que os nervos fazem parte do sistema nervoso periférico. Então, aqui a gente vê bem como eles estão todos conectados. E aqui, vocês estão vendo essas bolinhas, entre aspas, aí, né? Esse aglomerado de corpos de neurônios, aqui em cada nervo espinal, em cada par de nervo espinal, e esse aglomerado de corpos de neurônios a gente chama de gânglio sensitivo, certo? Então, aqui nós temos um exemplo de um gânglio sensitivo. Existem gânglios motores também, que a gente vai ver no outro momento. É parecido com esse. A diferença é que no motor, nós vamos ter corpo do neurônio motor, ok? Terminações nervosas. Vamos ver se... Ah lá. Aqui, vamos mostrar, então, exemplos de terminações nervosas. Então, eu disse que sistema nervoso periférico, nós temos nervos espinais e cranianos, que a gente já viu ali, terminações nervosas e gânglios. Os gânglios também já vimos, agora faltam as terminações nervosas, que são essas estruturas que vocês estão vendo aqui, que têm a função, ó, são distribuídas por todo o nosso corpo, externamente e internamente, e que têm a função de converter um estímulo em energia eletroquímica. Porque o sistema nervoso ele não entende estímulo. Estímulo é dor, calor, tato, pressão, iluminação, som. Isso são os diferentes estímulos que a gente encontra no mundo. E no nosso interior, lá nas nossas vísceras, nós temos estímulos também, como dor, como fome, né? Taxa de glicose, taxa de oxigênio, taxa de gás carbônico, pressão arterial, tudo isso são estímulos. Mas essas informações, esses estímulos, eles precisam ser convertidos em uma linguagem que o sistema nervoso entende, que é impulso nervoso. E essa estrutura tem essa função, converter esses estímulos em impulso nervoso. Então, nós temos aqui vários tipos. Por exemplo, essas aqui que são chamadas de terminações nervosas livres, como vocês estão vendo aqui, ó, elas estão, isso aqui ilustrando como se fosse a epiderme, ó. Então, né, tela subcutânea, então é a pele, ok? Então, nós temos aqui, livres na nossa pele, terminações nervosas, que vão captar qualquer coisa que aconteça na nossa periferia, né, na nossa pele como um todo. Esse qualquer coisa pode ser uma coisa boa ou coisa ruim. Pode ser uma coisa que leve a dor, a uma lesão ou não. Então, terminações nervosas livres, elas captam informações sobre dor, temperatura, alta temperatura, baixa temperatura. Temos receptores que captam informações de toque, de pressão. Olha eles aqui, ó. Né? Então, o toque pode ser um toque leve, macio, que vai fazer cosquinha, que vai trazer prazer ou que vai machucar. Né? Então, toque e pressão. A pressão pode ser superficial, mas pode também ser profunda. Né? Então, para uma pressão mais profunda, é preciso que esse receptor esteja mais localizado mais profundamente, porque, olha, vai ter que apertar tudo isso daqui para chegar aqui. Então, olha o quanto pode acontecer de lesão em todo esse tecido.
ok? Então temos, ó, cada um é específico para uma função. Só para pressão, né, uma pressão mais média, ó, esse daqui vibração, pressão, tato, esses aqui terminações nervosas livres, dor, temperatura, e assim sucessivamente, ok? Então essas são as terminações sensitivas. E da mesma forma, nós temos terminações motoras, que têm a função de levar a resposta, né? Então, quando o sistema nervoso central, o encéfalo propriamente dito, decidiu qual era a ordem que ele enviaria, né? Qual é a ação que o indivíduo tem que executar, essa informação vem na forma de impulso nervoso pelo axônio do neurônio motor e vai chegar na parte final desse axônio de neurônio e vai, por meio de vesículas contendo neurotransmissores, ser encaminhada para essa região que a gente chama de fenda sináptica e, consequentemente, promover uma ação aqui nesse músculo estriado que a gente está vendo aqui, para que esse músculo, então, contraia ou relaxe. Esse é o objetivo maior. Se é para eu me movimentar, a minha musculatura estriada esquelética precisa contrair e relaxar. Se é para uma glândula, a resposta foi para uma glândula, vamos pensar aqui nas parótidas, ela vai contrair e jogar saliva na minha boca. Se for para um músculo estriado liso, vai acontecer o quê? O estômago, por exemplo, ele vai começar o processo de digestão mecânica, ok? Então, as respostas do sistema nervoso central serão enviadas via sistema nervoso periférico para um músculo que pode ser estriado esquelético ou músculo liso e para glândulas ou vasos sanguíneos. Sempre assim? Sempre assim, certo?